Gente, Kessia mais uma vez falando com vocês e vamos continuar falando sobre capital de giro, especificamente capital circulante líquido, tá? Nessa aula, eu imagino que você consiga acompanhar bem ouvindo, caso não possa estar com o vídeo em mãos. Vamos nessa? Vamos embora. Então, o que é o capital circulante líquido? O capital circulante líquido também é chamado de capital de giro líquido, que nada mais é do que os valores investidos em ativo circulante menos as dívidas do passivo circulante. Tá? Eu tenho meu ativo circulante, retiro as dívidas, fico com o capital circulante líquido, tá? Então, ativo circulante menos passivo circulante é o capital circulante líquido. Você também pode usar uma outra fórmula com o somatório do PL mais o passivo não circulante menos o ativo não circulante, que vai dar a mesma coisinha, o mesmo resultadozinho, tá bom? Mas basicamente é isso: capital circulante líquido, meus bens e direitos menos de curto prazo, claro, menos as minhas dívidas de curto prazo. E aí eu te convido a fazer uma menção, a memória ao índice de liquidez corrente. Olha, no capital circulante líquido, a gente usa o ativo circulante e o passivo circulante. No índice de liquidez corrente, você está lembrado, você está lembrada quais são os grupos que utilizamos? Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Eles são primos, então, porque eles utilizam as mesmas contas. Só que o primeiro utiliza uma razão e o segundo ele usa uma subtração, que aí vai me dar um valor absoluto, tá? Então, olha, se a liquidez corrente for maior do que 1, o capital circulante líquido vai ser positivo. Porque se a liquidez corrente é maior do que 1, significa que o ativo circulante é maior do que o passivo circulante. Dá uma olhada lá na tua planilha, no índice de liquidez corrente, depois que calcular o capital circulante líquido e ver se não é por aí e dá uma refletida nesse aspecto, tá? E então, nós temos algumas situações do capital circulante líquido e que a gente vai lembrar a liquidez corrente. Olha, quando o capital circulante líquido for maior do que zero, significa que eu tenho mais ativo circulante do que passivo circulante. Se eu tenho mais ativo circulante do que passivo circulante, significa que uma parte do passivo não circulante financia o meu ativo circulante. E isso é muito bom, porque eu quero dívidas de longo prazo para financiar meus bens de curto prazo, tá? Nesse caso, o índice de liquidez corrente deu maior do que 1. Quando o capital circulante líquido for zero, significa que o ativo circulante é igual ao passivo circulante. Ou posso dizer que o ativo circulante ele é todo financiado pelo passivo circulante. Nesse caso, a liquidez corrente é igual a 1. E aqui, quando o capital circulante líquido é menor do que zero, o que é que a gente tem? Nós temos que o passivo circulante é maior do que o ativo circulante, tá? Então, sendo o ativo circulante menos o passivo circulante, o capital circulante líquido, o passivo circulante sendo maior do que ele vai dar menor do que zero. Nesse caso, a liquidez corrente é menor do que 1. Isso não é uma boa situação, tá, gente? Isso não é legal. E aí eu tenho um risco porque eu preciso gerar ativos de curto prazo suficientes para pagar dívidas que são maiores do que esse ativo circulante. Ok? Vamos lá. E quais são as transações que afetam o capital circulante líquido? O valor dele. E também o índice de liquidez corrente. Eu tenho uma relação quando, numa operação, eu tenho uma mudança, né, um afetar do capital circulante líquido, quando em uma operação eu mexo no item circulante e no item não circulante. Bora ver um exemplo? Imagina que você comprou estoque a prazo por R$ 10 no curto prazo, fornecedores. Quando você compra estoque, aumenta teu estoque no ativo e aumenta teu estoque no passivo, os dois valores R$ 10. Um menos o outro dá zero, não aumenta teu capital circulante líquido. Mas vamos supor que você conseguiu estoque no longo prazo para pagar o ano que vem. Vai estar no passivo não circulante, tá? O estoque vai estar no ativo circulante e o teu fornecedor vai estar lá no passivo não circulante. Vê que legal.
O que foi que aconteceu? Teu ativo circulante subiu e teu passivo circulante não subiu. Isso afeta o capital circulante líquido, ok? Era esse vídeo bem rapidinho que a gente tinha que conversar sobre capital circulante líquido. A gente se encontra logo mais. Um abraço, um cheiro no coração. Tchau, tchau.